Fala, meu aluninho, minha aluninha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje trago um tema importantíssimo para você que trabalha com hematologia laboratorial. Professor, que tema é esse? LLC, leucemia linfocítica crônica. Mas antes de ir direto ao vídeo, eu peço a sua ajuda para que o nosso canal cresça e chegue a mais pessoas. Professor, como eu faço isso? Vou te ajudar. Mete o dedo no like e compartilha esse vídeo. Compartilha com seus coleguinhas, beleza? Então vamos logo pro vídeo. Ó, imagina que você tá lá no seu laboratório, lá no seu setor de hematologia e você começa a analisar um hemograma. Você vê que tem muito leucócito, tem muito linfócito ali dentro e você tá achando aquela coisa estranha. Você liga lá pro pessoal do cadastro ou faz alguma assessoria médica e você descobre que esse paciente tem LLC, leucemia linfocítica crônica. Beleza, professor, eu já comecei. E agora, o que eu faço? O que eu tenho que liberar nesse hemograma desse paciente em específico? É isso que eu vou te mostrar agora. 5 dicas para você não errar em paciente com LLC. Primeira dica, priorizar a contagem de linfócitos do analisador. Professor, por que eu tenho que fazer isso? Priorizar a contagem do analisador. O senhor não acredita na minha contagem? Acredito, mas tem um detalhe aí. O linfócito da LLC, ele é um linfócito mutado, que sofreu uma mutação e perdeu a sua capacidade de apoptose. Então, ele vive por mais tempo, ele fica mais velhinho. Por isso, ele fica mais frágil. Ou seja, na distensão sanguínea, quando você faz o seu esfregaço sanguíneo, esse linfócito acaba por se romper. E aí ele vira um resto nuclear. Quando você vai fazer a contagem ao microscópio, você não conta esse resto nuclear como linfócito. Ou seja, a sua contagem de linfócito, ela fica subestimada, beleza? Então, por isso, é preferível que você que você considere a contagem do analisador. Tá bom? Porque ela vai contar os linfócitos íntegros antes da distensão. Show de bola? Segunda dica. Coloco as manchas de Grumpet ou não no meu laudo? Aí você deve ter muito cuidado. Você pode colocar, mas não sempre. Veja bem, as manchas de Grumpet, quando a gente coloca elas no laudo, a gente está falando para o médico que o paciente tem, de fato, leucemia linfocítica crônica. Tá bom? Mas não é sempre que a gente vai ver restos nucleares que elas vão ser oriundas da LLC. Por exemplo, alguns tipos de linfomas podem apresentar restos nucleares na distensão sanguínea. Então, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: tenho certeza que aquele paciente tem LLC? Posso colocar manchas de Grumpet no meu laudo. Não tenho certeza, às vezes é o primeiro hemograma daquele paciente comigo, com o meu laboratório, eu não tenho certeza que ele tem LLC. É preferível que eu não coloque as manchas de Grumpet no laudo, apenas quando eu tenho certeza do diagnóstico de LLC daquele paciente. Show de bola? Para não errar, melhor agir com cautela. Terceira dica, professor, qual que é? Linfocitose absoluta. Professor, o que é isso? É importante mesmo? É claro que é importante. É claro que é importante. Primeiro, o conceito de linfocitose absoluta. Quando você tem mais de 5.000 linfócitos na contagem absoluta do seu hemograma. E por que isso é tão importante? Porque não é normal que um paciente adulto tenha mais de 5.000 linfócitos em seu hemograma, tá? E quando você tiver esse achado, é bom você destacar no seu hemograma, colocar ali algo que chame a atenção dessa contagem de linfócitos aumentada, beleza? Porque o médico já vai pensar assim, poxa, talvez nessa situação aqui, talvez nesse paciente esteja se desenvolvendo uma doença linfoproliferativa pelo aumento desses linfócitos. Ah, professor, então tá bom. Quando entrar uma criancinha de 2 anos, geralmente elas têm um linfócito bem aumentado. Eu vou colocar lá a linfocitose absoluta. Não, meu filho, não faça isso, pelo amor de Deus. Porque para criança, essa contagem de linfócito é normal. Ela não é normal para o paciente adulto. E é aí que você deve valorizar. Show de bola? Vamos para a próxima dica? Prolinfócitos. Professor, o que eu devo ter cuidado com o prolinfócito? Primeiro, se ele existir ali no seu hemograma, no seu caso, você deve notificar, contar os prolinfócitos, informar isso ao médico, ao paciente. Porque o prolinfócito ele pode trazer informações importantíssimas quanto à atividade daquela doença.
Belezura? O outro ponto sobre o prolinfócito é que você deve ter cuidado nessa contagem de prolinfócito, porque a depender da sua metodologia, do seu equipamento, esse prolinfócito ele pode ser confundido com outro tipo celular, que é o monócito. Então, atente-se ao número de monócitos, porque ele pode estar superestimado pela presença de prolinfócito. Faça essa correção antes de liberar o seu laudo. Show de bola? Professor, beleza, então LLC eu posso ver alguns laudos, desculpa, laudos não, confundi, blastos ali também, né? Posso ver alguns blastos na LLC. Então eu vou notificar meus blastos, né? Meu filho, cuidado com isso, pelo amor de Deus. LLC, leucemia linfocítica crônica, doença de células maduras, de linfócitos supermaduros. Então você não vai ver blasto, cuidado para você não estar confundindo esses blastos com os prolinfócitos, tá? Morfologia do prolinfócito, aquela célula com a cromatina um pouquinho mais intermediária e presença obrigatória de nucléolo. Olha o nucléolo bonitinho aqui. O blasto ele vai ter a cromatina mais frouxa. Então, cuidado para não trocar as bolas e meter blasto lá no seu hemograma de um paciente com LLC. Muito cuidado com isso, tá? Um mito. Não é porque é leucemia que vai ter blasto, tá? Esse é um dos mitos da hematologia que você deve quebrar. Muito cuidado com isso. Meu filho, minha filha, gostou do vídeo? Vou pedir de novo, dá o like e compartilha. Te espero em um próximo vídeo. Muito obrigado!